Estamos informando a seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo, hoje uma super live com o psicanalista Mauro Mendes Dias, que compõe o livro Psicanálise Clínica e Cultura, publicado recentemente pela editora A Galma e organizado por mim, Marco Antônio Coutinho Jorge e Rosa Mariotto. Mauro, no teu artigo que compõe o livro, O Discurso da Estupidez e seus tratamentos possíveis, tem uma parte importante no título, e eu queria retomar uma passagem que aconteceu hoje. Conversava com um amigo e retomava um pouco algumas questões. A gente estava discutindo um pouco sobre a questão das eleições, né, do resultado das eleições e o efeito produzido. Ontem eu cheguei a Blumenau e praticamente eu quase não consegui chegar em casa porque a estrada estava literalmente invadida. As pessoas botaram barricadas, atearam fogo, enfim, foi muito difícil chegar em casa mesmo. E eu fiquei um tanto assustada com o que eu vi ontem. Conversando com meu amigo hoje, Miguel, a gente falava um pouco sobre... E aí tinha uma faixa que me chamou a atenção na estrada, que dizia assim: somos todos cidadãos do bem, queremos intervenção militar. Quando eu conversava com o Miguel hoje, a gente falava de duas coisas importantes, né? Primeiro, o que se passou nos regimes totalitários, né? Então, retomávamos um pouco uma discussão sobre a ditadura na Argentina, falei um pouco da questão, né, do nazismo, e aí eu falei para ele uma passagem da Hannah Arendt, onde, tanto no livro As Origens do Totalitarismo, quanto sobre a banalidade do mal, ela vai falar de um certo apagamento, né, do sujeito da sua capacidade de pensar. Né? E queria discutir um pouco sobre, primeiro, como entender, né, ou como a gente poder pensar a relação entre psicanálise e política, primeira questão. Né? Segundo, né, como pensar um pouco, né, o que a gente viu a partir do resultado das eleições. E eu fiquei estarrecida hoje, porque um outro amigo me mostrou um vídeo, né, de um carro atropelando pessoas, literalmente passando por cima de pessoas. Eu acho que isso, enfim, tá na internet, enfim. Com você a palavra, Mauro, queria discutir um pouquinho. Para quem não sabe, num dia antes da eleição, a gente fez uma live que era eu, a Miriam Debier e a Marta Cerruti e o Mauro, e não deu para o Mauro entrar, então a gente organizou essa live no dia de hoje. Com você a palavra, Mauro. Eu estou no divã hoje. Você fala e eu só escuto. Obrigado. Realmente foi uma pena não ter dado certo na vez passada de entrar, né? Porque uma pena, e ao mesmo tempo também curti muito de acompanhar as duas colegas que se colocaram muito bem, trouxeram contribuições bem significativas. Mas em relação à sua pergunta, psicanálise política, eu parto do princípio de que é necessário não se satisfazer somente com diagnósticos, mas sim também sobre as condições de tratamento. Daí eu tenho incluído isso no artigo do livro que você organizou com os nossos colegas. Nós temos um problema que vem já de algum tempo em curso, e isso eu nomeio como o discurso da estupidez. Discurso da estupidez que está em vigor entre nós e que não vai sair de cena tão cedo, haja vistas diferentes manifestações que nós podemos considerar que foram apoiadas pelo presidente na medida em que ele não objetou a elas desde o momento e tampouco reconheceu publicamente a derrota dele, não congratulou o novo presidente da República, né? Mesmo que nós saibamos que isso era de certa forma esperado, isso não deixa de produzir consequência. Consequência nós estamos vivendo agora, sob a condição de desabastecimento, de agressão das pessoas, de impedimento da condição de ir e vir.
tudo isso que nós estamos assistindo ainda hoje no estado de São Paulo. Mas quando eu digo que é uma situação complexa, é porque, sendo verdade, e o que nós estamos respirando com mais gosto a partir de domingo, e até eu comentei com você que havia ido na Paulista junto com a Cristina no domingo e pudemos acompanhar uma confraternização inédita em relação às manifestações, as pessoas sorrindo, as pessoas se abraçando, condições essas que não se via há muito tempo no nosso país, em particular, eu acompanho porque moro muito perto da Paulista, então me desloco ali com facilidade e acompanho todos esses movimentos. Mas eu insisto nesse aspecto de que, se por um lado é importante poder ter uma condição de maior respiro agora, não ficar tão alerta em relação ao que poderia acontecer, porque a tradição já começou a ser realizada, né? Então estamos próximos de uma normalidade daquilo que é esperado em termos de transição e substituição do presidente, da sua equipe. É importante nós considerarmos, como disse muito bem nossa amiga Vera Iaconelli, num artigo há uns 15 dias atrás, que é preciso, em primeiro lugar, considerar que essa eleição ela se distingue de todas as anteriores. Em primeiro lugar, porque não foram dois projetos políticos que estavam em disputa do poder presidencial. Havia nitidamente, ainda que o presidente Lula não tenha esclarecido de uma forma mais extensa o seu projeto político, todos nós vínhamos acompanhando uma série de pisoteamentos dos direitos humanos, tanto quanto descaso com a coisa pública, e nesse sentido nós não podemos de maneira nenhuma considerar essa eleição como participando de uma certa cadeia que une os representantes quando disputam uma eleição como foi essa que se concluiu no domingo passado. Eu ressalto isso porque essa condição que precedeu as eleições, ela vai continuar, ou seja, ela não é porque houve uma substituição do poder maior da República que necessariamente os ânimos vão voltar a uma condição de pacificação. Existe um longo trabalho e, nesse sentido, é muito importante considerar uma série de forças que estão em exercício. Por exemplo, foi a primeira eleição, foi a primeira campanha, melhor dizendo, que nós acompanhamos através de uma incentivação da religião à política de uma forma inédita. Nós nunca tínhamos acompanhado antes uma participação da religião de uma forma tão decisiva, um apoio tão descarado dos líderes políticos a um projeto de governo como foi até agora. Inclusive desvirtuando inteiramente aquilo que é o objetivo maior da religião, que é exatamente promover a ligação entre os seres humanos. Então, isso, quando você tem esse incentivo para que essa condição de ligação, e que nós poderíamos até advogar aqui a religião alinhada com o amor, a partir dessa ênfase nos laços entre os seres humanos, quando isso é subvertido em nome de fazer barreira a partir de condições estapafúrdias, de deformação da realidade, de provocação de medo,
isso vai merecer não só da nossa parte uma condição de análise diferenciada, mas um outro aspecto que eu venho também insistindo bastante há algum tempo é que vai ser necessário um projeto político que, nesse sentido, eu penso que o Lula começou bem, porque ele colocou não o PT, não a esquerda, mas o Brasil como causa. O Brasil e a democracia, né? Brasil como causa, democracia como causa, então ele não assumiu nenhum tipo de partidarismo e nesse sentido ele já teve um êxito bem surpreendente, inclusive despertou muitas críticas quando colocou como vice-presidente o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que eram inteiramente dissonantes em termos de posições políticas. Mas esse posicionamento dele é um posicionamento que merece ser respeitado, considerado, porque não podemos ter hoje, para começar a realizar isso que eu nomeio já há algum tempo como ressensibilização do humano, nós não poderemos conquistar essa condição caso venhamos a nos manter numa posição de querer derrubar o oponente a qualquer custo. Então, nós temos isso que eu vou falar agora, já é conhecido por muitos estudiosos, o PT, assim como a esquerda, vai precisar voltar para se aproximar dos evangélicos, de forma a criar canais de diálogo. É verdade que muitos pastores evangélicos ligados à esquerda conquistaram algumas funções políticas, mas é verdade também que os grandes pastores, hoje você pode ler na Folha de São Paulo, por exemplo, existe uma entrevista com um dos pastores notáveis que apoiou o presidente Bolsonaro, e que ele fala que ele já está, por exemplo, rezando pelo Lula, assim como a Rádio Jovem Pan já começou a fazer questão de despedir uma série de comentaristas polêmicos que apoiaram também de uma forma muito hostil qualquer possibilidade de argumento ou contra-argumento numa direção que não coincidisse com o poder oficial. Então, quando você vê manifestações como essa da Jovem Pan, essa disfarçatez de um pastor como esse, se pronunciando dessa maneira e dizendo que os fiéis têm de aceitar porque foi o que Deus quis e que ele está orando, então você vê bem a personalidade, o caráter dessas pessoas que fazem questão de vir a público agora de uma forma supostamente em nome da União, quando nós sabemos que todos eles se manifestaram declaradamente, a ponto, por exemplo, que é uma coisa surpreendente, afirmar que se Cristo voltasse, ele andaria armado. Isso é por causa disso mesmo que hoje em dia um projeto de pacificação vai implicar também, no meu entender, condição essa para a qual eu já pretendo dar contribuições em encontros de juristas, já estou engajado nisso, vai precisar começar a haver algum tipo de legislação em relação a essa abertura exponencial de igrejas que servem a objetivos espúrios, que têm como função tão somente apoiar aquilo que é o objetivo da vez e, nesse sentido, esquecendo os fundamentos religiosos e, consequentemente, se voltando para atender a população das suas diferentes comunidades com o único objetivo de retirar benefício em nome de voto. Nós estamos longe de poder identificar isso como sendo religião ou função
Mauro, no teu artigo do livro tem um subcapítulo onde você vai discutir o discurso do capitalismo, do capitalista, da ciência e da religião. Eu queria discutir um pouco, acho que tem um ponto importante, que é uma pergunta sobre o que a história nos ajuda a pensar isso que está acontecendo hoje, porque alguém aqui botou agora, é engraçado quando segue essa lógica, né? Entrou na live e botou aqui, né? Lula ladrão, não sei o quê, enfim, né? Como Tuju. E é interessante porque nos projetos totalitários, na live com a Miriam e com a Marta, a gente falou um pouco sobre isso. Por exemplo, na Alemanha, e aí eu comecei falando sobre isso, mas acabei não concluindo. Na Alemanha, quando Hitler começa com o projeto dele, que era um projeto de alguma maneira de dizimar uma população inteira, só que ele foi literal, né? Literalmente ele recolheu, botou nos campos de concentração, incinerou as pessoas. Né? Isso era em nome de um discurso muito próximo que está colocado hoje, que é a primeira ideia de que os judeus roubavam e a situação econômica estava ruim por conta dos judeus e por isso que eles tinham que ser eliminados. Queria discutir um pouco sobre isso, e quando eu falei ali da Alemanha, interessante que após o nazismo, a Alemanha teve um cuidado muito importante de tentar tratar, né, do Holocausto, enfim, da barbaridade que tinha acontecido, tanto que quando eu estive a Berlim, o que eu mais vi foi memorial. Memoriais, museus, isso está muito presente, quase como vamos tornar a história presente para que ela não se repita. Me parece que tem algo aí, quando as pessoas, né, demandam intervenção militar, né, ou, né, a ponto desse tipo de fala, se Cristo voltasse, voltaria armado, é um apagamento radical da própria história, do próprio processo civilizatório. Eu queria discutir um pouco sobre isso, Mauro. O que você vê de repetição aí da história? Né? E nisso a psicanálise ela é inovadora e ela é revolucionária. O que Freud vai falar? Né? Justamente, né, de uma história que se repete. Né? Então, nos dois textos clássicos, né? Recordar, repetir, elaborar, e depois um repetir, recordar e elaborar. Né? Justamente ele vai poder introduzir essa lógica. Quer discutir um pouco sobre isso? O que você vê de repetição da história nesse movimento que aconteceu recentemente? Na verdade, o que a gente vê se repetir é exatamente tal como você mencionou em relação à obra freudiana, tudo aquilo que se refere ao que não pôde ser tratado, que não pôde ser simbolizado. Né? Ou seja, uma verdade que continua sem tratamento. E existem duas delas que são decisivas. Né? Primeiramente, na verdade, três. Né? Primeiramente, uma questão referente ao racismo e às minorias. E em função de uma insistência, de uma presença muito significativa das minorias, em particular dos negros, vem sendo possível escutar de forma mais contundente a questão do racismo entre nós. Por outro lado, você tem um outro fenômeno que já foi assinalado também por diferentes estudiosos, é que o que está revelado é que tampouco nós temos uma democracia consolidada. Ela é muito jovem, né? Não somente ela é jovem, mas é uma democracia que foi introduzida em 1988, sob uma condição de um pacto de retorno dos militares às suas funções dentro dos quartéis, mas que nós estamos hoje acompanhando que, de fato, nunca estiveram tão presentes como agora, o que significa que estavam também antes, potencialmente, na medida em que a ditadura não foi tratada à altura. E a prova maior disso é a interrupção dos trabalhos da Comissão da Verdade, que nossa nobre amiga Maria Rita Kell, e não deixou, nas diferentes ocasiões, poder se referir a isso. Um outro aspecto que também se encontra em jogo agora é que havia uma certa condição de contar com uma igreja progressista, tal como foi
a Igreja Católica, através dos representantes da teologia da libertação, que num determinado momento, inclusive num momento que é concomitante, é contemporânea à fundação do PT, pôde de fato reunir as pessoas com menos condições da população para participarem e serem ouvidas pelo processo político. Acontece que a Igreja Católica não somente não tem essa expressividade hoje como já teve, assim como a teologia da libertação se recolheu entre nós. Nós temos figuras de uma envergadura extraordinária, como é o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, através da sua pastoral dos povos da rua, mas estamos muito longe de vivermos alguma coisa semelhante ao que foi a teologia da libertação de uma forma extensa no país afora. Então, quando você reúne isso, esse conjunto de questões que não foram elaboradas, que não foram tratadas, foram interrompidas, né, de forma a partir para que acordos houvessem, para que fosse decretada uma democracia essa que foi falada aos quatro ventos pelo atual mandatário da República, que não cansou de dizer que essa Constituição de 88 foi escrita por gays e esquerdistas, né? Uhum. Quando uma figura dessa que representa a autoridade maior da nação se expressa dessa maneira, e mais do que isso, quando você vê o mandatário atual reunir essa condição tão significativa de seguidores, você vê que tem todo um projeto educacional e cultural no país que fracassou. Uhum. E ele fracassou não foi por acaso que ele fracassou, é porque, de fato, houve problemas e, nesse aspecto, nós não podemos esquecer que o presidente, ainda em exercício, ele se encontra há 30 anos no poder, vigorando, dentro da Casa Legislativa. E contou com acordos espúrios de diferentes segmentos da classe política para se manter como tal. O nome dele foi indicado para ser cassado, mas na época o próprio ACM, que foi o único que se dignou a querer retirar o mandato dele, foi barrado por diferentes forças políticas que hoje em dia compõem o Centrão. Eu digo isso porque é preciso, nesse momento, a gente ter um pouco de sensatez para avaliar, à luz do que vinha acontecendo, por onde é preciso intervir. E, principalmente, porque nós temos um fenômeno que também não foi escutado pelas forças políticas consideradas progressistas, foi muito maltratado, que foi a manifestação de 2013 dos estudantes. Você há de recordar que a presidente Dilma, na ocasião, ela demorou significativamente a ter uma palavra para poder reconhecer a importância daquele movimento. E houve uma tentativa de reduzir esse movimento por via da presença dos black blocs, né, de forma a hostilizar. É claro que nós somos contrários à depredação, à violência em relação ao patrimônio público, tanto quanto as pessoas que se diferenciam de nós em termos de posição política. Mas esse é um fenômeno da maior importância que praticamente ficou silenciado pelas esquerdas. 2013 passou inteiramente
não passou desapercebido porque foi um movimento muito significativo, mas então você pode notar que existe uma tradição de silenciamento das questões mais decisivas no nosso país, que vem desde a nossa Constituição de Identidade Nacional, desde onde nós vamos recolher o racismo, tanto quanto a injustiça em relação à forma de julgamento das pessoas mais pobres. Não é por aqui são negros e pobres que ocupam a maior parte das nossas penitenciárias. E eu penso que uma luz de esperança é lançada quando nós vemos se anunciar um projeto político de união de diferentes segmentos do mundo político com o objetivo de tentar encontrar o mínimo de participação colaborativa, porque nós não estamos num momento de achar que é o PT que tem que dominar a cena, e tampouco uma esquerda também que padece de muitos problemas em relação à admiração de certas ditaduras já ultrapassadas e que continua sendo evocada por muitos como sinônimo de equidade social, mas que, na verdade, nós sabemos bem o preço, a que preço essa equidade social se mantém. Foi o que eu perguntei quando eu estive em Cuba fazendo uma pesquisa alguns anos atrás sobre um poeta, e eu me dirigi a alguns cubanos que admiravam o regime, na época o Fidel era vivo ainda, e eu perguntei, bom, mas vocês defendem o Fidel, mas dizem que isso aqui é as mil maravilhas. Eu tenho várias provas, que eu convivi com muitas pessoas de lá nessa ocasião, né? E perguntei, bom, mas se é tão bom assim, por que as pessoas não podem sair daqui? Por que elas têm que sair fodidas, né? E ele me deu uma resposta que para mim é bem significativa, porque ele disse, não, porque se sair daqui, vão lá para os Estados Unidos, por exemplo, e vão se corromper com o capitalismo. Bom, então tem alguma coisa aqui que não é tão exitoso assim quanto é propagandeado, porque se a pessoa vai um dia em Miami e começa a praguejar contra a revolução, então temos um problema. É um pequeno exemplo, que eu sei que é um exemplo incômodo para muitos, mas no momento em que nós estamos precisando repensar os nossos marcos referenciais, nós temos que levar em conta um outro elemento também que toca o que você me perguntou agora, mas também uma questão que você colocou para as nossas duas amigas no encontro passado. São duas questões. Você perguntou por que esse combate ao comunismo? Porque quando nós sabemos que só existe comunismo aonde? Há de ser detectado onde ele existe, né? No sentido do regime comunista propriamente dito, né? Eu penso que o Vladimir, numa certa ocasião, se manifestou de uma forma muito inteligente sobre isso, porque ele disse, bom, o comunismo é a única referência na história da humanidade, na história da política, que fez de fato uma revolução visando a promoção do bem-estar entre os seres humanos. Não houve nenhum outro tipo de revolução no mundo que fosse frontalmente contra os poderes constituídos e que tenha trazido à tona uma condição de esperança como foi a Revolução Comunista nos seus primórdios. Se ela fracassou ou não, não é bem o momento da gente avaliar isso agora na sua extensão. Mas nós sabemos que isso deixou marca na história da humanidade, porque
essa fantasia do comunismo, na verdade, é uma fantasia que serve tão somente para alimentar o afeto do medo e do ressentimento. Ora, Mauro, nesse contexto, veja, né, tomando aí alguns discursos que se colocam atualmente, por exemplo, né, da meritocracia, e queria retomar um ponto importante. Quando Lula entra no governo, na época eu dava aula na graduação, e eu vi uma geração de estudantes que jamais teriam acesso à universidade se não fosse em virtude de alguns programas criados, né, no governo Lula. Tá? E eu lembro que naquele momento, duas coisas me chamaram a atenção aqui em Blumenau, que é onde eu morava na ocasião. Primeiro, uma fala sobre o meu filho não vai estudar com a filha da empregada, né, rompendo uma certa lógica de um certo privilégio dado a uma classe social, primeira questão. Segundo, uma fala sobre os aeroportos, né, porque é interessante, e eu conversei com meu amigo hoje, ele relembrou uma coisa. O dólar, na época do Lula, era R$ 2,60. Deve lembrar disso. E a classe média alta ia 4 vezes para Nova York, 5, viajava um monte, Só que, veja, é interessante porque uma classe que até então não tinha acesso passou a viajar de avião. E quais as falas que eu escutei? Não dá mais para ir no aeroporto porque virou rodoviária. É uma queixa, assim, em relação. Eu queria escutar um pouco agora. A impressão que eu tenho quando diz assim, Lula é ladrão, e eu já fiz essa pergunta tomando assim a nível de significante, o que ele roubou e de quem? Porque me parece que tem algo aí que o Lacan anuncia no Complexo de Intrusão, que é essa cena do irmão que está roubando, de alguma maneira, o meu lugar e o meu valor. Eu queria escutar um pouco sobre isso, porque assim, tem algo importante que o Lula falou. Bolsonaro despertou no ser humano o que há de mais primário, né, de mais bárbaro, despertou, me parece, o que é de pior no humano. Né? Então, nesse sentido, a ponto das pessoas se autorizarem, entrar na rede social do outro, xingar, chincalhar, avacalhar, sabe, humilhar o outro. Enfim, eu queria escutar um pouco sobre isso, Mauro, porque me parece que tem algo aí, né, que toca num ponto do sujeito que é ali, puf, né, como se tocasse no que há de mais, diria, primário e não tratado da condição psíquica dele. Queria escutar um pouco. Nós precisamos voltar para considerar isso que você está mencionando, alguns problemas que não foram suficientemente analisados e tampouco as atitudes foram tomadas na época, na prontidão que seria necessário em relação ao advento da campanha política do Bolsonaro em 2018. Nós sabemos, por exemplo, que ele copiou o esquema propagandístico do presidente Donald Trump, o qual se elegeu de forma significativamente por via de uma disseminação da sua campanha, tanto quanto de fake news, pelas mídias sociais. Pelo Zap, fundamentalmente, né? Devido à nossa tradição da esquerda muito discursiva, no sentido, por exemplo, nós podemos lembrar dos ápices da esquerda, em particular o presidente Lula, realizando comícios na frente de fábricas. Então, o poder de argumento foi sempre um ponto muito decisivo, de forma a fazer com que os projetos da esquerda encontrassem repercussão entre os seus pares, entre os seus adeptos, sejam nos sindicatos, seja na via pública. Mais ou menos, eu diria até que a esquerda demorou a se dar conta de que havia uma nova forma de fazer política
E eu estou recordado bem, porque na época eu sempre acompanho bastante as manifestações políticas pelo mundo e a repercussão disso no Brasil. E eu lembro que na época diferentes analistas políticos advertiam para isso, né? Era preciso focar na internet. Por que a internet funcionou tão bem, funciona tão bem? Exatamente porque ela funciona à base do anonimato, então você não precisa assumir nenhuma responsabilidade em relação às suas falas. Mas mais do que isso, eu penso que há um outro fator também para nós hoje que queremos poder insistir nessa repactuação entre aqueles que a princípio não são concordantes dos mesmos valores. Existe um fator muito decisivo que é analisar a fundo a potência de ligação que o ódio promove. Praticamente, a tradição crítica ela sempre foi orientada por um princípio, que era o princípio de que o amor iria unir os homens e que os princípios dos direitos humanos, tanto quanto acesso aos bens nas sociedades democráticas, sejam os bens de consumo, sejam os bens de valores universais, poderiam, de fato, criar uma comunhão entre os homens no sentido de ligá-los de uma forma mais efetiva e visando um futuro avançado. Esse princípio ele está inteiramente colocado fora de operação e foi colocado fora de operação por esse governo que termina os seus dias agora. O problema é que isso criou raiz. Para te dar um exemplo bem contundente sobre isso, eu hoje recebi na minha caixa postal, certamente sorteada assim, por esses envios em massa, um e-mail onde a bandeira do Brasil aparecia manchada de sangue e falando de uma série de circunstâncias que nós estaríamos atravessando, de um caos futuro próximo que se introduziria no país, e deixando um link para que eu acessasse, que esse link ele já agilizaria uma assinatura eletrônica, de forma que nós pudéssemos, segundo esse convite, compartilhar de uma força que irá se constituir, já está se constituindo nas redes sociais, de forma a minar, de forma a destruir um projeto político diferenciado, tal como é esse que está sendo anunciado pelo Lula. Então nós já estamos em curso, para além de toda essa depredação que nós estamos vendo, já está em curso, eu estou falando para você, eu recebi isso hoje. Claro. Eu recebi isso hoje e convidando para essa participação não é simplesmente de uma oposição, eles se referem explicitamente de destruir as bases desse governo que vai entrar a partir de janeiro de 2023. Então, como é que se faz face? E aí eu acho que os psicanalistas têm condições de contribuir significativamente para as questões políticas, e eu posso dizer isso para você também, por ter tido oportunidade de mais de uma vez, a última faz pouco tempo, que eu tive o prazer de receber a Marina Silva para discutir o meu livro sobre o discurso da estupidez, onde tivemos um diálogo muito rico, mas eu fazia questão de apresentar a ela exatamente esse ponto, que é necessário fazer uma análise com a contribuição dos psicanalistas, de forma que
nós pudéssemos advertir, orientar alguns projetos políticos para que não caísse na ilusão de começar a anunciar que basta colocar as escolas que não estavam funcionando para funcionar outra vez, os postos de saúde que estão sucateados para funcionar com o mínimo de condição. Não, é preciso, para fazer frente a essa disseminação e a cativação do ódio, cativar por um outro tipo de gozo, que não seja esse gozo que visa a destruição, que ele tem um potencial enorme de arregimentação de pessoas, mas nós sabemos também que esse efeito ele é tão decisivo porque ele conta com um fenômeno que é muito próprio ao nosso momento histórico, e nisso o TikTok é exemplar, porque se trata o tempo todo de você ter emoções rápidas, de você ter emoções espontâneas de manifestação, onde rapidamente aquilo se dissipa e você vai buscar algum outro objetivo. Quando isso é mediado pelo ódio, é como se desse um tempo maior de extensão a isso que nós estamos profundamente acostumados, que é a falta de julgamento, falta de análise, e nós estamos concernidos hoje a termos de promover condições que vão evocar a frase, por exemplo, do Adorno, quando escreve um texto brilhante que se chama A Educação Pós-Auschwitz, onde ele abre o texto dizendo o seguinte: bom, a questão colocada para o desafio, ele diz, colocado para a educação é saber quais são as bases para que Auschwitz não se repita. Eu diria que nós estamos numa condição semelhante e temos condições, a partir de uma análise do ódio, tanto quanto numa insistência para uma regulação das condições da disseminação da religião sobre a forma de desproporção de criação de igreja sem nenhum critério, de ter algum marco regulatório para que isso não continue se produzindo. Caso contrário, lá onde nós aguardávamos alguns discursos e reuniões em nome da união das pessoas, nós vamos ver continuar a disseminação de uma contestação inteiramente nociva, porque se esses grandes pastores agora, como Edir Macedo, estão dizendo que estão rezando pelo novo presidente da República, é tão somente com o objetivo de que os acordos que foram feitos para que algumas condições de dívida que eles acertaram de não pagar no governo Bolsonaro não sejam desfeitas pelo governo Lula. Então nós vamos precisar ter uma condição de governança muito séria, né, de bancar a necessidade de punir, sim, porque chega de covardia e chega de recuar em relação a posições contundentes em nada hostis. Não estou aqui promovendo a hostilidade, mas sim de advertindo a necessidade de que as autoridades possam assumir o seu lugar efetivo e cumpram a função de autoridade pública que até então nós não vimos cumprida, que não seja para promover a destruição de tudo aquilo que diz respeito aos bens que nós herdamos das gerações anteriores, tanto quanto dos valores que nós consideramos fundamentais nas sociedades democráticas. Agora, Mauro, volta um pouquinho, porque quando você estava falando, né, de punir, de fato,
né, e retomando aqui esse discurso, né, Lula ladrão, PT robô, né, curioso porque tem algo aí, né, então, por exemplo, o dono da Van, que é um dos maiores apoiadores de Bolsonaro, enfim, é também conhecido como um dos maiores devedores de impostos do Brasil, né, assim, queria escutar um pouco sobre isso, porque, de alguma maneira, nisso que a gente fala desse apagamento da capacidade de pensar do sujeito, é como se, e aqui eu queria insistir nisso, né? Como que a gente pode escutar, porque o que eu estou tentando falar com a minha pergunta? Historicamente, ou uma fala do Maluf, ele rouba mas faz. Isso está colocado na história da política do Brasil faz muito tempo. Agora, por que você acha que esse argumento, né, o PT roubou, o Lula roubou, ele é utilizado como argumento maior para justificar tamanha barbárie que vem acontecendo nos últimos tempos? Porque é curioso, é quase como eu evoco a justiça para promover injustiça. Queria escutar um pouco sobre isso, Mauro. Eu vou abordar isso, mas antes lembrando que a necessidade de haver punição não é uma prática disseminada de punitivismo e nem de perseguição, como nós acabamos de assistir, porque nós estamos inteiramente tomados por uma deformação de tudo aquilo que diz respeito às funções próprias das instâncias responsáveis pela vida pública. Claro. Nós podemos manter algum tipo de normalidade ou tentativa de normalidade, é porque, mesmo se desvirtuando das suas funções, em diferentes momentos o STF tomou decisões monocráticas que permitiram que algumas atitudes muito mais deformantes não fossem levadas adiante. Isso não significa de maneira nenhuma que tenha que ser mantido, pelo contrário, porque nós estamos vivendo praticamente um estado de exceção. Claro. Um estado de exceção, nós precisamos sim poder contar com autoridades à altura de se confrontar dentro dos marcos regulatórios para barrar o excesso, tanto quanto a selvageria que vinha sendo praticada. Mas agora, tocando o que você está dizendo, eu penso que desde a psicanálise nós podemos reconhecer o seguinte, que o período do governo Bolsonaro, tanto quanto outros governos espalhados pelo mundo, porque não vamos considerar que esse governo ele teve tanta adesão como uma espécie de Kim Jong-un no mundo, que não serve de exemplo para ninguém. Não, é porque nós temos, de fato, desde o advento do Berlusconi lá nos anos 80, uma nova forma de fazer política e uma incitação ao fascismo no sentido de se valer da violência para a prática política, mas não somente. Por que eu digo isso? Porque eles souberam, e nisso, curiosamente, houve um lampejo de inteligência na campanha do Bolsonaro para subir ao poder em 2018, porque ele soube aproveitar com muita habilidade uma decepção com o PT, Claro. para transformar em ressentimento e apontamento como causa de privação para todos os padecimentos que cada um de nós vive no meio social. Mas Maurão foi a mesma coisa que aconteceu na Alemanha. A partir quando Hitler assumiu o poder. Mesmíssima coisa. Então é muito importante considerar isso que eu cito outra vez a ele, porque eu gosto muito
do livro do Vladimir sobre o circuito dos afetos, onde ele mostra que uma política séria hoje em dia, ela não pode ser sem a inclusão dos afetos que são suscetíveis de serem mobilizados pelos diferentes representantes políticos. Veja bem, nós podemos nos perguntar, bom, mas será que isso é suficiente para levar as pessoas a acreditar, então, que a partir de agora as escolas vão incitar, vão promover a homossexualidade e tantas outras propagandas absurdas que foram realizadas e que continuam sendo mantidas? Sim, a verdade é que nós podemos responder que sim, as pessoas podem acreditar nisso de verdade, porque nós vivemos um momento histórico, praticamente dos anos 2000 para cá, onde existe uma falta de referência das autoridades e de valores orientadores devido a uma decepção com a classe política que foi muito identificada a um conjunto de ladrões e que fez com que boa parte da juventude, por exemplo, perdesse o gosto pela política e de forma muito nobre, outros jovens também se reuniram para expressar, através de pequenas iniciativas e de participações rotativas no mundo da política, aqueles que conseguiram se eleger como tal, né? Então nós podemos dizer que sim, que há uma... você pode dizer, bom, mas essa crise de valores, ela não vem, essa falta de orientação que no nosso campo nós remetemos a uma condição de baque em relação à orientação vinda pelas instâncias paternas. Sim, mas isso, a cada vez que nós andamos e que não avançamos em novos valores, não temos novas iniciativas para conquistar condições de orientação da população num sentido, eu não digo nem mais elevado, mas mais digno em termos de orientação, seja na sua vida privada, seja na sua vida pública. Isso significa medidas concretas, ou seja, você não vai querer cobrar de pessoas que sequer têm tempo para poder ter o mínimo de condição de repouso do seu trabalho. Você não tem condição de dignamente, racionalmente cobrar dessas pessoas que ela tenha respeito pelos seus entes queridos quando eles manifestam alguma contrariedade dentro dos lares. Se você minimamente não as proveu de condições para que elas possam ter o gosto de levar para casa alguns benefícios do fruto do seu trabalho, e mais do que isso, um dos sucessos, nós não podemos deixar de lembrar disso, né? E que é próprio tanto ao bolsonarismo quanto foi nos Estados Unidos, como é hoje na Itália, é que essa onda da nova direita, eu acho até pejorativo chamar isso de direita, porque na verdade isso é um radicalismo, a direita tem uma dignidade, é uma das questões que está colocada para a direita hoje em dia, como é que ela vai se reapresentar? Porque nem todo mundo que é de direita é reacionário. Existem posições de intelectuais da direita no mundo que são extremamente importantes, inclusive oriundas do setor do direito, e que puderam contribuir significativamente até para um pensador como foi o Agamben, que não deixa de dialogar com muitos deles. Mas quando nós temos uma posição que não tem nada a ver com direita, mas sim com extremismo,
com radicalismo, nós podemos assinalar com muita facilidade que o que está em jogo é restituir condições de sobrevivência com o mínimo de dignidade necessária para que as pessoas, mediante o mínimo de frustração, quando na convivência com seus entes queridos ou com os seus pares, não extravasem a violência que, não podendo ser dirigida mais aos seus patrões, porque hoje em dia o empreendedorismo é uma nova forma de escravidão, então você não tem mais como combater o seu patrão, porque você é o patrão de si mesmo e isso é apresentado como uma grande conquista. Então tem uma série de condições de revolta que eram expressas através de meios legais, que hoje em dia estão inteiramente sufocadas por esses sujeitos que não têm mais condição de manifestar os seus desagrados, tanto quanto as suas condições desproporcionais em relação aos salários que recebem e que vão necessariamente agredir os seus próximos, porque não tem mais condições de externalizar a violência da forma como era externalizada politicamente a partir dos movimentos de contestação como existiam pouco tempo atrás. Olha, Mauro, você toca num ponto super importante, que foi uma discussão que eu fiz com o Jean-Jacques Racial, né, porque ele veio como professor visitante da USP. Quer dizer, onde não há espaços, né, para o exercício da agressividade, onde não há espaço para o sujeito poder falar das suas questões, vai aparecer de uma outra maneira. Estou tomando aqui, lembra aquela passagem do 5 lições em psicanálise, que Freud dá exemplo do sujeito que fica para fora do auditório, não consegue falar, ele fica fazendo barulho? Ou seja, queria finalizar com uma pergunta por conta do horário, já deu uma hora e... enfim, acho que tenho medo aqui de fechar o Instagram. Mauro, quando você fala dos tratamentos possíveis, e aí eu queria escutar um pouco sobre uma questão importante. Hoje eu estava relembrando, pensando na live, no que se passou aí nas ditaduras militares, que, bom, né, várias famílias tiveram os seus familiares desaparecidos, e o fato, né, de não ter um corpo e não saber do paradeiro desse familiar, isso produziu quase uma impossibilidade radical de realizar um luto. Vou lembrar uma passagem do livro do Sérgio Leclerc, intitulado Mata-se uma Criança. Está escutando, Mauro? Estou escutando. Mata-se uma criança, em que ele vai dizer assim, bom, quando não é possível realizar o luto de uma criança ideal, mata-se uma criança na realidade. A gente poderia tomar que o que acontece hoje é também de ambas as partes, seja da direita ou da esquerda, uma certa impossibilidade, um não tratamento de um luto que ainda precisa ser realizado, e a gente também poderia tomar que tratar disso seria criar condições para que esse luto possa se realizar? Olha, se tem algo que eu gostaria de propor para chegar ao presidente através dos contatos que eu tenho, em particular com a Marina, é que pudesse ser realizada uma grande manifestação nacional de luto pelos mortos na Covid. Eu queria chegar nisso, porque muita gente não pôde enterrar os seus familiares durante a Covid. E ser uma espécie de experiência de luto, porque nós sabemos bem as consequências nefastas que a ausência de luto promove. Dentre tantas elas, nós temos a depressão como a autoacusação, como a autoculpabilidade, por exemplo, sempre cada um se cobrando do que poderia ter feito e até mesmo se atribuindo muitas vezes a responsabilidade pela transmissão da doença, quando na verdade nenhum de nós tem possibilidade de
detectar isso com precisão, mas eu acho que uma das grandes expressões a título de reconhecimento de um dos afetos nacionais hoje seria uma celebração nacional de um ato público em relação a esse luto dos mortos da Covid, tanto quanto um movimento de solidariedade em relação a todos aqueles que hoje em dia perderam as suas condições de dignidade para sobreviver na sociedade brasileira. Isso demandaria uma expressividade muito significativa em termos de união dos diferentes políticos, mas eu acho que esse seria um movimento que poderia pacificar, tanto quanto ser um primeiro passo para uma reunião nacional de solidariedade nacional, para que as pessoas pudessem enxergar os seus semelhantes de uma maneira que fosse contramão de vermos os nossos próprios habitando da rua junto com os lixos que estão para ser levados. Tá. Mauro, eu queria, dizer que eu acho super lindo isso que você está dizendo, porque é quase como eleger um bem comum, né? E mais, é algo que possa fazer laço entre nós, porque veja, independente da condição social, da condição econômica, da cor e da raça, né? Todos nós perdemos familiares na pandemia, todos, sem exceção. E me parece que de alguma maneira, né, fazer uma celebração ou um encontro em que se possa, e tem esse intuito de tratar disso, né, possa ser um passo importante. Para isso que aparece na live de hoje como algo importante. Quer dizer, eu acho que a gente poderia encerrar com uma pergunta, né? Que motivos, enquanto sujeitos, a gente tem, né, para nos enlaçar? Né? Porque me parece, né, que nesse sentido, quando a gente fala de psicanálise política, a gente está falando da posição do sujeito diante da polis, mas também, né, uma interrogação sobre as condições de possibilidade de poder, na polis, fazer laço com o outro. Então, quando você fala, né, da questão do ódio, que o ódio, quer dizer, de alguma maneira, ele produz segregação, ele segrega, mas ele não enlaça. Então, nesse sentido, né, eu acho que tem algo aí do respeito às diferenças. Eu acho que também, para além da atitude dos governantes, né, acho que é preciso também, né, que a gente também possa, cada um ao seu modo, né, de alguma maneira, né, tomar uma posição que não responde em espelho essa agressividade, né, esse achincalhamento, né, que segue ainda em curso nos dias atuais. Tá bom? Mauro, você tá me escutando? Estou escutando. Eu nunca fiz uma live. A Juliana me mandou assim: amor, o que você tem? É muito esquisito fazer uma live com você não vê o teu convidado. Então eu tô aqui falando sem te ver. O que eu vejo aqui é só a fala das pessoas, mas eu queria dizer que foi incrível a live de hoje. Mauro, assim, você falou coisas muito bonitas, muito éticas e mais, assim, eu acho que essa live ela é importante, né? Porque eu também considero ela, de nossa parte, uma tentativa de tratar desse horror que está colocado nos dias atuais. Tá bom, Mauro? Muito obrigada. Eu não estou te vendo. Obrigada a todos. Tivemos aí. Oi? Deixar aqui um último exemplo do que eu falava desse movimento de realização nacional do luto, tanto quanto de celebração para aproximação e solidariedade das pessoas no Brasil. Lembrar que o falecido bispo Desmond Tutu, na África do Sul, quando, para poder reunir os Tutsi e os Hutus numa nova condição de aproximação,
ele reuniu no grande estádio uma festa nacional. E nós temos pessoas à altura de promover celebrações, e quaisquer religiosos que se opusessem a isso vão mostrar muito claramente que estão bem distantes dos desígnios daquele que eles dizem seguir, que é o Cristo. Mauro, obrigada. Foi linda a live de hoje. Gente, obrigada a todos. A gente teve mais de 70 pessoas acompanhando conosco aqui a discussão. Hoje eu deixei o Mauro falar. Enfim, acho que foi super importante. Mauro, te amo, viu? Manda um beijo pra Cristina. Gente, muito obrigada a todos. Semana que vem, live com a última da série Psicanálise Clínica e Cultura, com o Marco Antônio Coutinho Jorge e Vivian Ligeiro, intitulada O Masoquismo Revisitado, e dia 10, semana que vem também, lançamento, o último lançamento do ano do livro, em Salvador. Tá bom? E depois, Mauro, te ligo, a gente segue com novos projetos. Gente, obrigada a todos, obrigada, Mauro. Até a próxima. Tchau, tchau.